Puxa, eu já li essa carta várias vezes. Esse cara que escreveu isso é muito louco. Um artigo para cientista, ele fala aqui. Um artigo desde quando está dentro da barriga. E aí ele faz uma comparação com algumas coisas que está escrito na Bíblia. Deixa eu tentar interpretar essa carta aqui. Quem sabe alguém possa querer entender. Bom, ele diz assim: Jesus falou assim para o rico: abandona tudo e me segue. Pois ele sabia que o rico não ia querer. Bom, ele afirma que após ele ler alguns artigos de Freud e estudar a formatação dos valores humanos a partir da gestação da criança, influências da mãe, de ambientes, ele chegou numa seguinte conclusão: que para o bebê o peito é tudo após o nascimento, né? E o peito, gradualmente, com o passar do tempo, é assim. Vamos tentar simplificar, tenta entender. O peito, ele simboliza alimento, e alimento significa vida. A ausência do peito, ou seja, a ausência de alimento, na codificação cerebral, no íntimo do inconsciente instintivo, a ausência de peito significa morte, ou seja, a falta de alimento significa morte. Com o passar do tempo, a graduação humana dos valores de status via peito, ou seja, o que acontece? O status passa a ser o peito. E no fundo do inconsciente, a ausência de status pode significar a ausência de alimento. Então, o ser, você fala assim, às vezes, por que esse ser é tão apegado a um bem? Porque ele, no fundo, ele está estruturado em sua fase de alimentação no inconsciente. Muitos não vão entender por que um rico, por exemplo, não consegue abandonar, ou por que uma pessoa mata outra por causa de um carro. Está aí uma explicação muito complexa. Como eu disse, isso é para cientista. Entender que a fome no inconsciente de uma criança exerce uma força gigantesca na sua forma de aprendizado. Se você imaginar que um bebê, quanto mais próximo da barriga, é mais Deus de si mesmo, ou seja, mais egocêntrico, e que a fome pode significar um nível de angústia muito grande, você vai entender a natureza via peito e status que codifica o cérebro humano. Então, assim, incitando, digamos que na graduação do ser, no processo evolutivo, dentro do seu inconsciente, ele vai se condicionando a vários níveis de transformações, sempre com essa base: peito, fome, status, reconhecimento. Então, em um nível de estresse, o ser pode perder o controle em relação ao seu bem, que no inconsciente significa a ausência de uma determinada função. Este reage com uma descarga de neurose muito grande. Disse então que o ser é dependente de bens materiais, porque ele não tem outra saída. Ele tem que estudar muito para entender como funcionam essas engrenagens, e não basta estudar também, ele precisa vivenciar, meditar para entender como uma pessoa fica presa aos bens materiais. Então Jesus fala para o rico assim: abandona tudo e me segue, porque ele sabe que o rico está preso, o rico se sente preso, mas seria muito difícil o rico abandonar aquilo, né, sabendo que aquilo significa vida para ele. Por isso que Paulo de Tarso fala: o morrer é Cristo, o viver é lucro. Porque a pessoa ela precisa ter uma façanha imensa diante da sua condição natural humana de desprender-se do que tem. Basicamente, ele teria que enfrentar a morte. Então, em uma síntese muito elaborada, pode-se dizer então que o morrer é lucro, o viver é Cristo, à medida que a pessoa já está codificada aos bens materiais. Ela está arraigada aos bens materiais. É uma condição cientificamente estudada, que esse maluco diz aqui na carta dele, que é um artigo muito interessante. A pessoa precisaria estudar muito para entender as noções de valores que cercam o seu ser, a fim de poder ter uma liberdade mais bem elaborada diante da sua vida. Caso contrário, a pessoa vai ficar presa na interface de ter e ser. E Paulo fala: o morrer é lucro, o viver é Cristo, porque Cristo pega a liberdade.
mas a liberdade só seria possível na admissão saudável da estruturação financeira para uma vida natural. Isso exigiria a excelência da condição humana. Bom, esse artigo desta carta que eu acabei de ler é algo que vai nos fazer pensar. Eu vou dividir com vocês essa loucura e quem sabe esse vídeo possa fazer a humanidade refletir sobre as questões que envolvem a planilha de desenvolvimento humana nas questões ter e ser e a liberdade. Não desejamos ficar presos como crianças ao peito ou como os bens materiais, mas precisamos entender como a agressão que move a vida pela morte nos faz ficar tão presos a coisas das quais ainda não nos codificamos na delineação do nosso ser. O viver é Cristo, o morrer é lucro. Ser livre talvez imponha ao ser uma condição de morte, mas não precisaria de tanto se houvesse um estudo sobre a elaboração dos nossos valores mediante a nossa fome. Um abraço e até mais.